Olá, bem-vindos aqui a mais um episódio do podcast E Se. O meu nome é Pedro Figueiredo e hoje o tópico é religião. Acredito que vai ser um episódio breve, porque o objetivo não é debater nenhuma religião em específico, não é analisar, não é julgar, não é criticar, não é dizer o que é que está certo e o que é que está errado, se devemos acreditar ou não devemos acreditar no que quer que seja. Este podcast tem como objetivo juntar aqui dois pilares, como é referido desde o início, que é a filosofia e a saúde. A saúde, porque tem impacto, é o pilar principal para nós conseguirmos fazer qualquer coisa na nossa vida, e filosofia ou filosofar é, acima de tudo, a atividade ou o exercício de refletirmos mais profundamente sobre as grandes questões que afetam a nossa vida, ou seja, que têm impacto na saúde. Por isso, uma coisa anda mais ou menos aqui lado a lado com a outra. É por isso que decidi fazer aqui este episódio para filosofar um bocadinho sobre religião, exatamente porque, começando pelo início, vamos pensar o que é religião, porque é que ela surgiu, não quando, não onde, porque isso fica para a história, fica para quem assim o desejar ter mais conhecimento, mas nós temos que entender, primeiramente, que antes de existir qualquer religião, já existia um planeta, já existiam seres vivos e já existia qualquer forma de ser humano, numa das suas formas mais ancestrais, e que a determinada altura, provavelmente por um maior desenvolvimento do nosso cérebro e da sua capacidade de pensar, de imaginar, de ter até ideias mais abstratas e não ficar tão satisfeito apenas pelas questões ligadas à sobrevivência física imediata, provavelmente o ser humano começou a questionar-se então sobre de onde é que vínhamos, como é que isto tudo se foi criado, depois também questões mais relacionadas até com a morte, que isso era uma questão importante, ou sempre foi uma questão importante. Será que haveria alguma coisa depois da morte? E a partir destas questões, porque na verdade isto é filosofia, isto era o ser humano na altura a filosofar, e ainda ninguém lhe chamava filosofia, foi a partir desse momento que se começaram a ter ideias, muitas delas, como é óbvio, sem qualquer tipo de comprovação, de prova científica ou o que quer que fosse. Mas nós sempre precisamos, digamos assim, de algum tipo de sistema de crenças, vamos lhe chamar assim, e a partir desse sistema até se foi adicionando símbolos, tradições, costumes, valores, princípios e por aí fora. Portanto, a religião acaba por ser aqui um bocadinho uma, uma maneira muito específica ou um sistema muito específico de filosofia sobre determinadas questões e que em determinado sítio e em determinado momento da história se foi desenvolvendo. E, se pensarmos bem, tal como isto aconteceu em algum sítio do nosso planeta, provavelmente aconteceu em diferentes sítios, talvez não ao mesmo tempo, talvez sim, mas, acima de tudo, provavelmente com ideias diferentes. E por isso é normal, tal como existem escolas de pensamento, de filosofia diferentes em determinadas fases, em determinados locais do nosso mundo, também em religiões é perfeitamente normal que existam diferenças. Porque, tal como já vimos, que nem duas pessoas que até num caso extremo, de gêmeos, que possam ter nascido no mesmo ambiente, na mesma mãe, a partilhar genes e, na verdade, ao longo da vida, as diferenças provavelmente vão sendo cada vez maiores, porque cada um está exposto a experiências diferentes, a conhecimento diferente, a informação diferente, e por isso, aquilo em que acredita esteja ligado diretamente à religião ou outro assunto qualquer importante, poderá vir a ser diferente. Como é óbvio,
Se num caso destes isso é normal, quanto mais entre todas as pessoas e em diferentes sítios do planeta e se calhar até em diferentes tempos. Portanto, primeiramente entender de onde é que surgiu, porque é que surgiu a religião e depois entender que é normal que tenham surgido diferentes religiões. Mas também acho interessante pensar realmente de onde é que vem esta palavra, porque a certa altura surgiu a palavra religião. E a palavra religião vem de uma palavra que significa religar, ou seja, voltar a ligar. Voltar a ligar o quê? Acima de tudo, as pessoas. Através do quê? Através exatamente de encontrar, tal como este podcast o tenta fazer, encontrar aquilo que são os nossos pontos em comum. A nossa origem, o que é que estamos aqui a fazer, para onde é que vamos, se é que vamos, como é que isto tudo funciona. Portanto, estas questões que são transversais a todos os seres humanos, para não dizer se calhar a todos os seres vivos, são questões que nos unem. E estas questões são realmente importantes porque elas, na verdade, poderiam ajudar a definir aquilo que é a base da nossa experiência, da nossa vida, a maneira como nos relacionamos e como interagimos. Se nos lembrássemos sempre destes pontos em comum, talvez, o impacto fosse diferente na maneira como vivemos. Portanto, o grande objetivo é ligar, mas, como qualquer outra ferramenta que nós possamos ter ao nosso dispor, como um martelo ou outra coisa qualquer, o resultado da aplicação dessa ferramenta depende muitas vezes, a ferramenta é o que é, está criada, e agora vai depender de quem a utiliza. Por isso, se calhar eu vou utilizar um martelo e, entretanto, ainda dou umas marteladas no próprio dedo, e outra pessoa que esteja mais habituada, que tenha aprendido, que tenha mais experiência, poderá utilizar realmente o martelo de outra forma, sem estragar nada, sem se aleijar e executando uma determinada tarefa de uma forma mais eficiente. A religião não deixa de ser como se fosse uma ferramenta ou um conjunto de ferramentas, tal como é qualquer outro sistema de crenças, neste caso, a religião, enquanto ferramenta, tem provas dadas de que várias vezes foi utilizada exatamente para unir as pessoas, para encontrar aquilo que há em comum e para que isso seja aquilo que é o mais forte e que permanece e que por isso, independentemente das pequeninas diferenças das vidas de cada um, das culturas, dos países, há aquela coisa ou aquele conjunto de coisas que nos une e que nós nos devemos agarrar a isso. Mas tantas outras vezes, e hoje em dia nós vemos isso realmente com, se calhar, eu não vou dizer com mais impacto ou não, porque provavelmente isto sempre foi assim e eu é que não tenho a noção, mas a ser utilizada como uma ferramenta muito mais de separação, de polarização e daí criação de conflito e guerra, do que como ferramenta de ligação. E se nós formos a ver, isto não está, ou não é assim tão diferente daquilo que já foi abordado noutros episódios, nomeadamente no episódio das teorias da conspiração. Porquê? Porque lá está. Se eu tenho, num caso extremo, dois gêmeos com ideias diferentes, porque ao longo da sua vida eles foram tendo experiências diferentes e hoje acreditam, se for preciso, em coisas completamente antagónicas, eu tenho bilhões de pessoas, cada uma com o seu sistema de crenças, aquilo em que eles acreditam, seja sobre que assunto for. Desde assuntos super triviais e superficiais que não têm importância nenhuma, até às coisas que realmente têm mais impacto na maneira como cada um conduz a sua vida. Como se fosse aqui o separador central, as baias, na estrada, que me diz, isto é o que define o teu caminho. E isso é o que é qualquer sistema de crenças.
ou de valores, de onde eles vêm. Portanto, a partir do momento em que eu acredito em determinadas coisas, isso molda o meu comportamento, a minha maneira de pensar, logo o meu comportamento ou as minhas decisões, logo os meus resultados. E a religião, então, é mais um sistema que faz isso. Só que, na verdade, aquilo que ele deveria fazer é: isto é aquilo em que tu acreditas nestas questões, mas não te esqueças, acima de tudo, que é perfeitamente natural que exista alguém, mesmo aqui ao teu lado, que pense de uma forma completamente diferente e que para ti não faça sentido. Mas está tudo bem se nós nos lembrarmos daquilo que são os pontos em comum e que, na verdade, nós queremos é encontrar um equilíbrio que seja possível, uma boa vida, tranquilidade, paz, bem-estar para todas as pessoas. Portanto, isto seria o grande objetivo da religião. Mas, como ferramenta que é utilizada por determinadas pessoas que sabem muito bem o poder de um sistema de crenças, ou o poder que um determinado sistema de crenças tem sobre o comportamento das pessoas, que vão influenciar isso para um extremo, que é: não, a religião é isto, a religião é tu acreditas nisto. E se tu acreditas nisto, tens que rejeitar à partida, imediatamente, de forma categórica, qualquer coisa que não seja igual a isto. E então, a partir daí, a pessoa que está ao lado, que pela experiência dela acredita em qualquer coisa diferente, é posta de lado, é excluída e, em última análise, até é tomada como um adversário. Por isso, o grande objetivo aqui do podcast, tal como da religião, é: não interessa o que é que eu acredito que está por trás da criação da vida, se existe um Deus, que tipo de Deus, quem, o que é, quem é, o que é que ele disse, o que é que não disse, como é que ele pensa, o que é que ele faz, qual é o poder que tem. Não interessa. Não interessa como é que eu acho que as coisas funcionam, não interessa se eu acredito que há vida depois da morte ou não. O que interessa é que eu entenda, acima de tudo, que se eu acredito nisto, é, é totalmente possível e provável que alguém que esteja aqui a conversar comigo possa acreditar noutra coisa qualquer. Porque eu não decidi em que é que eu acredito. Eu acabo por ser, aquilo em que eu acredito acaba por ser o resultado de toda a consciência que eu tenho e que muito dela foi integrada de forma não intencional e que acabou por acontecer. Eu acabei por ser influenciado, acabei por acreditar, fui reforçando, fui acreditando, fui explorando e hoje é isto que eu penso. Aquele pensa aquilo. Vamos dizer assim, amigos na mesma. Talvez não amigos, mas talvez, acima de tudo, estamos todos, provavelmente, na minha visão, pelo menos, não querendo condicionar, ao mesmo nível. Somos seres humanos, somos seres vivos, fazemos parte deste planeta, fazemos parte daquilo tudo que é a consciência, ou como queiramos chamar, e por isso todos acabamos por ter direitos fundamentais iguais, o acesso à experiência que é a vida, e isso deveria ser o alicerce. Por isso, se seja mais religioso ou menos religioso, porque também há aqui um pormenor, é que muitas vezes aquelas pessoas que se dizem religiosas são exatamente as pessoas que não têm noção do que é que quer dizer religião no seu sentido mais profundo e literal da palavra. E por isso só acreditam naquilo e excluem os outros. Portanto, talvez ser religioso seja aceitar todos, independentemente das crenças. Fica aqui a reflexão, o filosofar sobre este tema que tem impacto na interação que nós temos uns com os outros, a maneira como nos relacionamos e a nossa saúde em última análise. E, portanto, fica a sugestão para refletir um pouco mais sobre este assunto e até um próximo episódio. Até lá, cuide de si.